Uma das histórias mais impressionantes que existem, sem dúvidas, é a história dos arcontes. Seres relatados por Jesus Cristo em livros apócrifos gnósticos, dos quais ficaram por muito tempo escondidos da humanidade. No entanto, muitas informações que antes eram ocultas ao homem comum, de uns tempos para cá, estão vindo à tona, assim como é dito nas Sagradas Escrituras que nos últimos tempos não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e nada oculto que não fosse revelado. Afinal de contas, quem são os arcontes que Jesus Cristo falou? Por que tentaram esconder estas informações da humanidade? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra este intrigante mistério que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é sem dúvidas a Palavra de Deus. Nela estão descritas inúmeras informações sobre o nosso mundo e também informações sobre o mundo espiritual. No entanto, você já parou para pensar e refletir? Por que Jesus Cristo falou: "O mundo jaz no maligno"? Em 2017, 2 investigadores norte-americanos encontraram o que seria a cópia mais antiga de um texto com ensinamentos de Jesus Cristo ao apóstolo João. Ensinamentos estes que foram proibidos pela Igreja por serem considerados heréticos. O raro documento intitulado como o Primeiro Apocalipse de João, escrito em grego, foi encontrado nos arquivos da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e diz coisas impressionantes sobre alguns seres por nome de arcontes. Até esta descoberta, acreditava-se que só existia uma versão deste texto na língua egípcia, que foi descoberto em 1945 no Egito, enterrada juntamente com uma coleção de 13 livros gnósticos cóptas, próximos da cidade de Nag Hammadi. Os textos encontrados tanto em 2017, na versão grega, bem como os textos descobertos em 1945 numa versão cópita, são parte de uma coletânea de livros chamados Evangelhos Gnósticos, que por volta do ano 367 d.C. foram escondidos por ordem do bispo de Alexandria, Atanásio, por serem considerados heréticos. No entanto, muitos livros da Bíblia passaram por revisões e conselhos de episcopados, e muitas das vezes conselhos políticos influenciaram grande parte de remoções de livros bíblicos, tal como aconteceu em 325, no Concílio de Nicéia liderado pelo imperador romano Constantino. Muitas revelações bíblicas importantes foram manipuladas por interpretações humanas. Uma delas foi a distorção da divindade única de Deus, que foi dividida em 3 partes, bem como mudanças no batismo, que antes era feito invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, e logo foi mudado para um outro batismo, invocando somente os títulos de Deus, tais como Pai, Filho e Espírito Santo.
E nota-se que propriamente este último batismo não foi invocado nenhum nome. No entanto, nem sempre foi assim, pois os antigos apóstolos de Cristo sabiam quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estes, logicamente, efetuavam o batismo no próprio nome do Senhor Jesus Cristo. A prova disto permanece escrita até hoje na Bíblia, no livro de Atos 2, verso 38. Por conta de alterações como esta, é que Jesus falava sobre os manipuladores da verdade, detentores do conhecimento, que falsificam a sabedoria. Uma frase descrita nos apócrifos, dos quais tentaram esconder da humanidade. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas! A grande pergunta é: o que mais teriam dentro dessas escrituras que não poderiam ser reveladas ao mundo? É importante salientar que nem todos os evangelhos apócrifos são verdadeiramente parte da palavra de Deus. É importante dizer isto para que não haja generalizações infundadas, acreditando-se também que tudo que seja antigo sejam de fato verdades. Porém, muitas informações descritas em textos apócrifos têm coesão com a verdade, e estas foram escondidas da humanidade. Muitos livros apócrifos possuem inúmeros relatos da vida de Jesus Cristo, e por vezes alguns ensinamentos que incomodavam algumas pessoas. No entanto, algo que nos chama a atenção é que alguns livros mostram Jesus falando de certas criaturas que têm por nome de arcontes. O que seriam estes seres? A palavra arconte até parece um termo novo, mas remonta a épocas muito antigas, tais como o tempo dos antigos egípcios. Seu significado vem do grego, que no singular quer dizer alto oficial, chefe e magistrado. Estes seres citados por Jesus seriam, na verdade, os verdadeiros dominadores do mundo. Estes têm grande autoridade sobre o planeta Terra e possuem grande dominação sobre a mente humana. Para melhor compreensão sobre estas criaturas, arcontes seriam, na verdade, seres alienígenas, outrora interpretado por algumas linhas como sendo demônios, anjos caídos e por algumas pessoas como seres extraterrestres. A grande questão é, por mais contraditório que seja, o mal está sempre a contribuir com o bem. Muitos até podem discordar, porém tudo o que existe está na mais perfeita ordem do Criador. Segundo o texto, estes seres seriam criados por Deus a fazer o que são destinados a fazer, e assim estabelecer o equilíbrio sobre o nosso mundo. O equilíbrio do caos com a ordem. E logo quando observamos tudo isto, algumas reflexões chegam à tona. O que seria do bem sem o mal? A luz sem as trevas? Do perfeito sem o imperfeito? Na verdade, tudo o que é criado por Deus não existe imperfeição, pois tudo está na mais perfeita harmonia estabelecida pelo Criador. No entanto, quando observamos tudo o que foi criado, nota-se uma grande dualidade entre os mais diversos seres da criação, alguns polarizados em suas missões, tais como efetuar o bem, e outros o mal. Quando analisamos de fato a questão sobre o mal, entendemos que ele de fato não existe. O que existe é, na verdade, a ausência do bem. Desta forma, as trevas é nada mais que a ausência de luz. Segundo os textos gnósticos, todas essas criaturas arcontes agem na mente humana, falando em nosso subconsciente, para que assim a humanidade venha praticar o mal.
Estes seres seriam, na verdade, vigilantes da humanidade, atuando como ladrões, conforme mencionado por alguns escritores. Segundo o texto apócrifo A Hipóstase dos Arcontes, a nossa luta não é contra os seres de carne e sangue, mas propriamente de autoridades do universo e os espíritos da perversidade. No livro fala que o chefe dos arcontes seria, na verdade, um anjo caído chamado Samael. Este é chamado de cego, devido ao seu grande poder e sua ignorância. E por conta de tal poder, o chefe dos arcontes acabou se auto-intitulando como um deus. E como é mencionado nos apócrifos, é dito que fora dele não há outro. E por conta desta declaração, no livro diz que ele pecou contra a totalidade. Uma frase de grande blasfêmia contra o verdadeiro Deus fez com que Samael fosse aprisionado. Para entendermos melhor sobre estas questões, o nosso mundo está debaixo do poder de criaturas maléficas. E por conta disto é que Jesus proferiu que o mundo jaz no maligno. No entanto, ao passo que avançamos no estudo, a realidade é mais complexa do que podemos imaginar. A grande questão é que os arcontes alimentam-se da negatividade gerada pelos seres humanos. Estes incitam ao homem a praticar e cometer todo o tipo de atrocidade, para que assim possam gerar más energias para que eles se alimentem. Estes seres alimentam-se do medo gerado por todos os habitantes da Terra, o que na verdade forma-se uma grande aura de energia instaurada ao redor de nosso planeta. Estas energias negativas, por vezes, são armazenadas, para que assim estes seres possam usar no decorrer de sua existência. E por trás de tudo isto, grandes tecnologias estão engendradas, tais como suas naves que estão espalhadas por todo o universo. Os arcontes são seres multidimensionais, que possuem grande capacidade tecnológica e agem nos bastidores de nossa sociedade, manipulando as pessoas, a fim de se obterem mais alimentos. E como foi dito, o medo é um deles. Porém, estes se alimentam de vários sentimentos baixos produzidos pela humanidade, tais como o sofrimento, a culpa, a inveja, lascívia, ódio e tristeza. Enfim, toda a negatividade dos seres humanos servem para deixar estes seres ainda mais fortes. O pior de tudo isto é que muitos líderes mundiais possuem acordos com estas entidades. É por conta disto que devemos monitorar constantemente nossos pensamentos, pois sabemos que pensamentos geram emoções e emoções geram ações. Com isto, devemos vigiar nossa mente sobre a qualidade daquilo que pensamos, filtrando sempre a negatividade, pois estas criaturas estão por toda parte, querendo roubar a nossa energia. Muitos atrevem a dizer que estas entidades não querem a destruição do homem, uma vez que necessitam de nós para se alimentar, pois de certa forma somos necessários a eles, para que assim mantenha-se o equilíbrio do caos. Estes possuem uma relação com a humanidade muito semelhante a uma simbiose, o que seria a interação de duas espécies vivendo juntas. O problema é que se um indivíduo não consegue manter sua positividade controlada e fica somente polarizado na negatividade, este atrai uma grande quantidade de seres arcontes ao seu redor, e muitas das vezes acabam entregando-se totalmente a estas entidades, que continuamente estará manipulando-os a seu bel prazer. As consequências disto vemos todos os dias nos noticiários da TV. Porém, assim como existe o mal, também existe o bem.
seres que estão a nos proteger. Do contrário, o equilíbrio da balança cósmica seria inviável. Assim como existe o caos, tem que existir a ordem. Porém, quando analisamos a fundo a filosofia dos gnósticos, encontramos algo um tanto curioso. Segundo estes conhecimentos, a humanidade seria, na verdade, escravos destes seres, que têm a missão de cegar a mente dos habitantes da Terra, a fim de não conhecer a verdade, pois sabemos que a verdade liberta. No entanto, grande parte da civilização que conhecemos trabalha em torno do benefício destes seres, que vêm nos manipulando há milênios, dia após dia, a fim de que não possamos ser despertos, para que continuadamente sejamos escravos deste mundo, desta Matrix, que segundo os gnósticos foram criados por eles. Quando comparamos estas premissas descritas em livros apócrifos com as Sagradas Escrituras, notamos que é por conta disto que Jesus Cristo falou que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E para ficar mais claro, observamos que Jesus falou que Satanás é o Deus deste mundo, e foi ele que cegou a humanidade, a fim de que fôssemos incapazes de enxergarmos a luz das boas novas e de compreendermos a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vigie seus pensamentos, eleve seus olhos para o alto, é de lá que vem o socorro. Sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Certa vez, Jesus deixou uma dica à humanidade dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Obrigado.